né? É Efésios. Então vamos abrir a Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O texto fala, de certa maneira, da batalha que a igreja, os servos, os filhos de Deus estão vivendo, enquanto aguardam a glorificação. Ou seja, nós somos um povo salvo, um povo que vive então na presença de Deus, desfruta do cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo estamos ainda numa batalha rumo à glorificação, que é a plenitude daquilo que nós já recebemos, que é a salvação. A plenitude virá quando Cristo voltar. Então nós não viveremos mais luta. A salvação que Ele já nos deu será completada na nossa vida, e então aquilo que traz hoje ainda aflição, aquilo que traz tribulações, não mais existirá. Até lá, a igreja vive numa luta. A igreja vive como num campo de batalha. E o texto nos diz que essa batalha não é, então, um embate de homens para com homens, de seres humanos para seres humanos, mas o embate da igreja é contra uma hoste maligna. O embate da igreja é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. É uma luta espiritual sendo travada. Daí então, muitos olharem para esse texto e dizer: o que temos aqui é o que nós podemos chamar então de batalha espiritual. Estão corretos? É isso mesmo. O texto nos mostra que vivemos uma batalha. Bom, como em toda batalha, há então dois perigos que rondam a igreja enquanto nessa situação de batalha. Um dos perigos que existe em qualquer batalha, então, que é o mesmo que nós vivemos, é o perigo de de subestimarmos o inimigo, ou de superestimarmos o inimigo. Vocês se lembram? Quando Davi foi visitar os seus irmãos, quando o exército de Israel estava ali, então, diante do exército filisteu,
o povo todo acampado, e ele diz: olha, mas por que não está havendo batalha? Por que Israel não vai logo contra os filisteus? E eles diziam: Israel todo estava amedrontado por conta do exército dos filisteus, sobretudo por conta do gigante Golias. Israel estava superestimando Golias e o seu exército. E por conta disso, ficaram amedrontados. Então, quando a gente coloca o nosso inimigo, ou dá ao inimigo um poder maior do que verdadeiramente ele possui, nós ficamos como que paralisados. E ao invés de crescermos, de avançarmos, de vivermos aquilo que nós podemos viver, nós não desfrutamos. Então, muitos, por conta da batalha espiritual, eles ficam como que o tempo inteiro com medo e começam a ver, então, o inimigo em todos os lugares. Se acontece qualquer coisa de errado que poderia ser tido como algo normal, diz: não, isso é o inimigo. E aí, então, o diabo é o culpado de todas as coisas. Porque ele é muito poderoso, então as pessoas estão cometendo adultério, isso é o diabo que está dominando a pessoa e levando ela para uma vida de adultério. A pessoa, ela se cai, ela se queda em preguiça, não, é o demônio da preguiça. A pessoa não controla, não domina a questão do álcool, não vive domínio nessa questão, então é o demônio da bebida, é o demônio então que nessa área atua, que está levando as pessoas a isso e aquilo. E talvez alguns aqui pudessem, pensar, então, a pessoa não consegue viver fidelidade a Deus na entrega dos dízimos e das ofertas, é o demônio devorador que está acabando com tudo, e o culpado é ele, o culpado é o demônio. Quando, na verdade, todos esses pecados podem ser realizados sem qualquer ajuda de Satanás. Sem qualquer interferência ou ação de Satanás, as pessoas podem muito bem, então, tropeçar em todos esses erros. Isso é superestimar o inimigo. Por outro lado, há alguns que dizem não ter problema nenhum e então vivem como que Satanás não existisse. Vive como se não precisassem viver a preparação necessária porque estão numa batalha. E é sobre essa questão, sobretudo essa segunda, que Paulo então agora escreve esse capítulo, esse texto que nós lemos. Porque há o perigo da igreja se esquecer de que, embora Satanás esteja preso, embora o valente esteja amarrado, ele está com restrição, mas atua em uma área onde ele tem liberdade. E essa área na qual ele tem liberdade, ou essa esfera onde ele tem liberdade, é algo que ele ainda pode produzir muitos danos à igreja. Quando eu falo disso, eu me lembro de uma situação onde certa vez eu cheguei com a família na casa dos meus pais e lá o sultão, um fila brasileiro grande, estava amarrado então naquela corrente que a sua corrente amarrado no arame que ele podia deslizar para mais longe. E eu parei com o carro, me esqueci do cachorro, parei próximo a essa área em que o cachorro tem ali a sua liberdade, ainda que preso. E o Vinícius desceu exatamente do lado em que o cachorro estava ali preso, e foi muito rápido. Acho que antes de eu conseguir descer do carro, o sultão já havia abocanhado o meu filho e
tirado ali um pedaço, rasgado ali o braço dele ali, e eu nem desci do carro, já tive que voltar com ele para o hospital. Ele estava amarrado, mas podendo atuar numa determinada área e causando muito estrago. Satanás está assim. Jesus Cristo, quando veio, o amarrou. Mas ele está como que numa corrente, podendo agir, podendo atuar. E ele faz isso com toda a sua força, com todo o seu poderio bélico, para tentar ao máximo produzir destruição na igreja de Cristo Jesus. E o que é que a igreja precisa fazer diante dessa situação? Esse texto nos mostra então o que é que nós devemos fazer diante desse contexto, diante dessa situação. Paulo nos diz então que a primeira atitude que nós devemos ter é entendermos que nós por nós mesmos somos fracos, que nós por nós mesmos não temos força suficiente para vencermos esse inimigo, que comparado a nós é muito poderoso. É claro que comparado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da igreja, o cabeça da igreja, ele não é poderoso, ele é vencido. Mas contra mim, mas contra você, ele tem um poder de uma grandeza muito maior do que a nossa. Então, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo a nossa fraqueza, Paulo nos diz então que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede então fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês não têm força em vocês mesmos, vocês são frágeis, vocês são fracos. Há um inimigo que ele, a qualquer momento, ele pode nos tragar. Há um inimigo que está o tempo inteiro nos rodeando e a qualquer bobeira da nossa parte, ele alcança-nos com a sua garra. Para que isso não aconteça, fortaleça-se na força do Senhor e do poder do Senhor. É a mesma história de Davi. Ele olhou para o inimigo e ele disse: realmente eu sou fraco diante de um inimigo como aquele. Eu não tenho nada em mim mesmo, mas eu vou contra ele na força e no poder de Deus. É o mesmo que eu e você devemos fazer. Diante da força do inimigo, nós precisamos entender que nós não somos fortes e que precisamos nos fortalecermos da força e do poder de Deus. É por isso que Paulo dizia assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu percebo as minhas limitações, porque quando eu percebo a minha fragilidade, porque quando eu percebo que eu não posso nada, então eu busco o Senhor, eu me debruço diante do trono dele, eu me coloco diante da majestade, do poderio, do governo, do poder de Deus, e sou alcançado com a sua graça. E então, quando fraco eu sou forte, porque a força de Deus me alcança e me levanta e me faz preparado para viver vencendo as batalhas que antes não poderia vencer comigo mesmo, mas com Deus sou mais que vencedor. A primeira coisa que nós devemos fazer é isso. A segunda coisa, Paulo aqui coloca, então, é nos revestirmos de toda a armadura. Buscamos a força e o poder de Deus? Buscamos. E Deus então oferece a mim e a você tudo o que é necessário para irmos batalhar essa guerra. Para irmos como soldados, então, viver as batalhas dessa guerra. E é preciso então nos munirmos não de
apenas algumas peças da armadura. Precisamos buscar a força e o poder de Deus e precisamos nos munir de toda a armadura de Deus. Paulo não está dizendo, alguns pegam essas peças da armadura, outros pegam essas outras peças da armadura, mas Paulo está dizendo para todos os cristãos, para toda a igreja, para mim e para você, que para vivermos vitória nessa luta, nessa batalha espiritual, nós precisamos nos munir de todas as peças da armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele vai descrever o que é toda a armadura do verso 14 em diante. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Verdade, justiça, preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, peças da armadura de Deus. Na outra oportunidade falaremos de novo, peça por peça, mas hoje aqui é nós descrever. Precisamos de todas essas peças. Um outro ponto, além de tomarmos então todas as peças e nos munirmos com ela, todas as armas, nós precisamos reconhecer quem é de fato o inimigo. Falei há pouco, então, que o nosso inimigo não pode ser superestimado e nem pode ser subestimado. Nem podemos olhar para ele e pensar que ele era grande demais e isso, então, nos fazer paralisar. Nem olhar para ele e achar que ele é pequeno demais, então, que nós podemos ir contra ele sem preparo algum. E aí, então, Paulo, no verso 12, ele fala quem é o nosso inimigo, dizendo que o nosso inimigo não é sangue ou carne, ou seja, não são seres humanos, não são pessoas de grandeza e força iguais a nós, mas a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é contra Satanás e o exército de anjos caídos. Nossa luta é contra o diabo. Nossa luta é contra alguém, um ser que é de uma potência maior do que a nossa. Teologicamente, a gente enxerga seres de 3 grandezas, olhando para a Escritura. De primeira grandeza, Deus, todo-poderoso, inigualável. Os gregos entendiam que de primeira grandeza existia um Deus do bem e um Deus do mal. Daí então viviam aquelas lutas tremendas onde ora o bem vencia, outra hora o mal vencia e viviam então aí essa luta. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há um único ser de primeira grandeza e esse é Deus, todo-poderoso. Mas a Bíblia nos fala que Satanás é poderoso, até mesmo para realizar prodígios e sinais, e que ele vai fazer isso, e que ele está fazendo isso, para, se possível, enganar até mesmo o povo de Deus. Atentemos para esse fato. Não brinquemos com Satanás. Lembro-me da minha mãe quando então dizia para nós não brincarmos com fogo. Eu lembro que a gente de vez em quando gostávamos, nós os irmãos e amigos, gostávamos de brincar, sabe como? Enrolávamos na ponta de um graveto, de um pedaço de pau, pedaços de plásticos, de lonas, e ateávamos fogo e saíamos ali pingando, tim, tim, tim. Fazendo estradinhas de fogo para lá e para cá.
Ou então pegar bombril, colocar fogo no bombril e sair rodando o bombril. Eram fogos de gente pobre, né? E quando nós inventávamos essas brincadeiras, a mãe dizia: não brinquem com fogo, porque quem brinca com fogo uma hora vai se queimar. E era dito e feito. A minha irmã mesmo tem uma marca no meio da perna dela assim, de um desses plásticos pingado que escorreu e queimou ali a perna dela. E de vez em quando os dedos também ficavam ali todos queimados, de tanto rodar o bombril, querendo aproveitar até o último pedacinho. E aqui vale então isso. Não brinque com Satanás. O que é brincar com Satanás? Se você conhece Jesus, se você entende que precisa viver na presença de Cristo, mas começa a se afastar de Cristo, você está abrindo a guarda para Satanás. E quando você começa a brincar de viver cristianismo, começa a brincar de viver que de fato é servo de Deus, isso é o mesmo que brincar de flertar com o inimigo. E assim como quando se brinca com fogo, uma hora se queima, você poderá cair nas amarras de Satanás, nas garras de Satanás e também ser ferido. Não o subestime. Reconheça, atente-se, conscientize-se de que você tem um inimigo que, comparado à sua grandeza, a quem você é, ele é muito superior que você. É por isso que você precisa estar fortalecido na força e no poder de Deus e revestido com todas as armas que Deus oferece e não as armas que você mesmo pode cunhá-las. Por último, e aqui como que permeando essas questões, Paulo então fala no verso 18, que essas ações, buscar a força e o poder de Deus, reconhecer quem é o inimigo, tomarmos todas as armaduras de Deus, tudo isso precisa ser feito com uma vida de oração e súplica. Veja isso, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja como Paulo aqui traz uma ênfase à vida de oração como sendo algo que precisa ser feito com toda a força do nosso coração e algo que precisa ser feito não apenas algumas vezes, de maneira esporádica, mas algo que precisa ser feito constantemente, mesmo que em alguns momentos você queira parar de viver essa vida de oração. Paulo então diz: não, persevere, não desista, continue insistindo na vida de oração. Com toda súplica, orando em todo tempo, perseverantemente, com toda perseverança. Nós não podemos ser vitoriosos contra as ciladas do inimigo no dia mau, e o dia mau pode ser um dia qualquer, ou um dia onde Satanás, enfim, decida requerer você para Deus, a fim de peneirá-lo, como um dia ele fez, indo até o Pai, querendo peneirar os discípulos. E o Pai, sabe o que o Pai fez? O Pai não falou: não, você não vai tocar nos meus filhos, não, deixa os meus filhos para lá. O Pai disse: ok, penere-os, ou seja, imprima tentação, imprima situações de lutas, imprima situações de angústias, coloque sobre ele, vá com toda a força contra ele, contra a igreja de Deus, contra os meus servos, vá, viva na vida deles um dia mau, para que nós não venhamos sucumbir nessa situação, para que nós não venhamos então fraquejar e sermos vencidos
Nós precisamos entender, querido, que a oração é algo que precisa ser de fato uma realidade na nossa vida. Precisamos viver isso. E Paulo diz que essa oração não é só uma oração que visa o seu próprio fortalecimento. Não é só uma oração que visa te preparar para o dia mau ou para as lutas diárias nessa batalha espiritual. Mas essa oração, além de ser nessa perspectiva, precisa ser também uma oração pela vida dos outros. Por todos os santos, diz Paulo. Eu preciso dobrar os meus joelhos diante de Deus, buscando a presença dEle pela minha própria vida, colocando as minhas fragilidades, colocando a minha fraqueza, colocando as minhas limitações, colocando a minha necessidade de ser alcançado pela graça de Deus, bem como estar fazendo isso pela vida de todos os meus irmãos. De todos os santos significa dos meus irmãos em Cristo. Que assim como eu precisam ser fortalecidos, que assim como eu precisam da graça de Deus para vencer, para continuar firmes e inabaláveis. Mas Paulo termina, e é por esse último aspecto que me lembrei desse texto para expor hoje, diante da leitura que estou fazendo lá do livro Pastoreando Pastores, de Hernandes Dias Lopes, porque ele ali falando da necessidade que os pastores têm de viver vida de oração e de contar com a oração da Igreja de Cristo. Eu pensei que amanhã fosse o dia do pastor presbiteriano, dia 12 de dezembro. Então eu precisei dar uma olhada lá para ver se de fato isso conferia. E de fato não confere. O dia do pastor presbiteriano, dia 17 de dezembro. Nós pastores precisamos orar. Paulo tinha plena percepção disso. Que não há pastorado, não há ministério, não há vida de proclamador da palavra sem vida de dependência do Senhor. Mas Paulo, nesse texto, nos mostra, querido, que não há vida de ministério pastoral, não há vida de embaixador da palavra, embaixador de Cristo, não há vida de ministro com ousadia para falar, para pregar o Evangelho e falar o que cumprir falar e fazer o que for necessário, sem a intercessão da igreja pelos seus pastores, sem a intercessão da igreja pelos seus ministros, sem a intercessão da igreja pelos seus líderes espirituais. É por isso que Paulo então manda a igreja viver oração, porque é uma luta espiritual, e ele termina dizendo: orai por todos os santos, e agora ele diz: orai também por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo aqui, o apóstolo, ele entende que o sucesso do ministério pastoral dele, ou do apostolado dele, dependia da intercessão da igreja pela vida dele. Para que houvesse sucesso, quando ele abrisse a boca para falar a palavra de Deus com poder, com autoridade, com intrepidez, ele precisava da intercessão, da oração da igreja. Porque a luta impressa por Satanás contra o Evangelho, e como Satanás não é bobo, vai ser uma luta onde aqueles que são líderes serão alvos mais frequentes. Orai também por mim, para que eu anuncie o Evangelho e o mistério de Deus, que é Cristo, seja então conhecido das pessoas. Para que eu tenha autoridade para confrontar o inimigo, para que eu tenha autoridade para anunciar o Evangelho a quem quer que seja, com intrepidez, fazendo então conhecido o mistério de Cristo.
para que eu tenha ousadia para falar, como me cumpre fazer. E então eu venho, ainda que não seja a terça-feira que antecede, porque na verdade é a terça-feira que antecede o dia do pastor presbiteriano. Na próxima terça, eu creio, dia 18. Eu venho pedir à igreja, em nome de todos os pastores dela, orem por nós. Orem por nós. Coloque os pastores, a liderança, diante de Deus. Vocês querem ver pastores com autoridade. Vocês querem ver pessoas que venham ao púlpito para falar com intrepidez. Vocês querem que o Evangelho de Cristo, o mistério do Evangelho, Jesus Cristo, seja então conhecido por todos os que adentrarem a esse lugar, e onde os pastores forem, preguem por eles, preguem por nós, orem, desculpe por nós, interceda pelas nossas vidas. Não pensem assim, eles que intercedam por eles, eles já são homens de Deus mesmo, a oração deles basta, nem do apóstolo bastava, por ele mesmo, quem dirá de mim? De nós, pastores. Precisamos da oração de vocês. Às vezes alguns vêm à igreja e dizem, hoje o pastor foi fraquinho, né? Aí a pergunta que eu faria para ele é, quando que você orou para que a minha palavra fosse poderosa, para que a minha boca, ao ser aberta, viesse trazer uma palavra com intrepidez, ousada e cheia do poder do Espírito Santo? A igreja não é supermercado. No supermercado nós vamos para consumir, para pegar o que tiver e o que nós podemos pagar de melhor. A igreja é um lugar de vida comunitária, onde todos nós servimos e somos servidos. Se você tem sido só servido e não tem servido ninguém, alguma coisa está errada na sua vida. Ore a Deus pela sua vida, pela vida dos seus irmãos, pela vida dos líderes, dos pastores, porque estamos numa batalha. Busque força e fortalecimento no Senhor, poder para vencer o inimigo, para lutar. O inimigo está vencido, é verdade. Mas há muitas batalhas sendo travadas. A guerra já está vencida. Mas pode haver batalhas em que você, por descuidar-se, poderá ser vencido. Enfrentar derrotas. E a derrota dói, machuca, traz sofrimento. Não espere isso acontecer. Atentemos para o que a palavra nos ensinou. Amém? Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Pai amado, zelo para conosco, em nos mostrar, Deus amado, de fato, tudo que nós precisamos para que então possamos desfrutar uma vida de alegria, de gozo, de contentamento na Tua presença. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai, para que a Tua palavra venha a ser não apenas entendida por nós, mas de fato cumprida, obedecida, para que, ó Deus, a nossa vida então, ela seja, Pai amado, ainda que num campo de batalha, paz, alegria, regozijo na Tua presença, nas palavras de Cristo,
seja vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai. Deus, toma a igreja nas suas mãos, para que ninguém, ó Deus, venha se descuidar daquilo que o Senhor nos ensinou aqui. Mas todos possam ser vigilantes, possam reconhecer fraqueza e então buscar ser fortalecido na força do seu poder. Possam reconhecer, Deus amado, que existe um inimigo que em todo tempo está ao nosso derredor querendo nos tragar. Um inimigo feroz e muito mais poderoso do que nós homens. Ajuda-nos a entender sempre isso, para que haja sempre vigilância no coração de cada um de nós. Pai, abençoa-nos para que venhamos lançar mão de todas as peças da armadura que o Senhor nos proporciona. Fé, verdade, justiça, palavra, evangelho, paz que excede todo entendimento que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo isso por meio de uma vida, Deus amado, em todo tempo de oração, perseverantemente, sem esmorecermos, por nós, pelos nossos irmãos e pelos líderes, os pastores, ministros da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe assim. Amém, Senhor Deus.